O Manchester United anunciou hoje que está afastando o Jadon Sancho depois de um caso de indisciplina e a partir de agora mais um reforço caríssimo dos Red Devils vai treinar separado e você vai entender direitinho o que está acontecendo e quais são as consequências de tudo isso que está acontecendo com o Manchester. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Foot Prime, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso e hoje sim, temos que falar sobre Jadon Sancho, Erik ten Hag e também o Manchester United, todas essas confusões, quem é que tá certo, quem é que tá errado, afinal o Jadon foi afastado, mas antes é claro da gente seguir por esse caminho, nessa trilha de conversa, eu quero te pedir por gentileza que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações, assim você apoia o nosso trabalho e também recebe mais vídeos como esse, beleza? Também não esquece de dar aquele like no vídeo, porque assim você dá muita moral aqui pra gente e a gente continua produzindo conteúdos como esse, beleza? A gente pode começar falando sobre o comunicado oficial do Manchester United sobre o afastamento do Jadon Sancho. Jadon Sancho permanecerá em um programa de treinamento pessoal fora do grupo principal enquanto se aguarda a resolução de um problema disciplinar no elenco, disse o Manchester United. Bom, e o que é que significa tudo isso? O Jadon vai treinar separado, enfim, não é nem junto com o Antony, que esse daí, enfim, tá até afastado, suspenso do clube. O Jadon vai continuar indo lá para os treinos do Manchester, mas separado do grupo principal. Tudo por conta de um ato de indisciplina do jogador. Terminado o jogo entre Arsenal e Manchester United, o Erik ten Hag foi perguntado por que ele não relacionou o Jadon Sancho para o jogo, que é importante para o clube. E o Sancho, enfim, aliás, o Erik ten Hag disse que o Sancho não treinou bem, que ele não vinha fazendo bons treinos e por isso ele não estava relacionado para a partida. E aí, cara, o Sancho ficou de saco cheio dessa situação. Foi às redes sociais e soltou uma declaração, que inclusive tem aqui no canal contando toda essa treta. Se você quiser conferir, tá aqui aparecendo pra você e no final do vídeo também, coloca o card. O que acontece é que o Sancho falou, olha, isso é mentira, eu treinei muito bem, eu tô sendo utilizado como bode expiatório, isso é uma vergonha, é uma mentira e eu não vou aceitar que falem isso sobre mim, eu treinei bem sim. Bom, isso pareceu no caso, no momento, só um ato de rebeldia ali isolado, mas o Manchester resolveu não deixar isso passar, até porque o Erik ten Hag deve ter chegado no dia seguinte no treino e falado, tá pensando o quê, cara? E ele tá pensando o que você, e deve ter tido aquela discussão e por isso o Sancho foi afastado, não vai continuar com o grupo, mas isso é preciso se pensar agora, só esse comentário nas redes sociais é o suficiente para afastar um jogador de 85 milhões de euros, irmão? Às vezes no futebol a gente para de pensar, não é FIFA, são 85 milhões de euros, praticamente meio bilhão de reais, você entende isso? Isso salvaria um clube no Brasil por 3, 4, 5 anos, montando times muito bons, mas muito bons, entende? Daria pra você montar um time como o Flamengo com dinheiro desse, assim, até mais poderoso. E é só um jogador, e é só o Jadon Sancho. E isso foi só o valor pra ele chegar no United. A gente não tá nem falando das luvas, comissões e também o salário do jogador. Então é muito dinheiro, um investimento absurdo. E aí por conta de um post na rede social o cara é afastado? Não é bem assim, irmão. O Jadon, ele não tem um histórico de um jogador, como que eu posso dizer pra você, um bom moço. Não é bem isso não. Jadon Sancho, ele se envolve num monte de treta. No Borussia Dortmund, há quem o tratava como um jogador arrogante, mimado. Teve coisas que ele fez que não agradavam o elenco do Borussia, como, por exemplo, ir pra uma festa durante a pandemia, ir cortar o cabelo durante a pandemia, desfalcando o time, tendo que ficar 14 dias em isolamento. Isso foi um completo absurdo. Se atrasava frequentemente, às vezes demorava pra voltar quando ele se apresentava pra seleção inglesa e tudo isso, claro, iam formando uma bola de neve, mostrando que o jogador não tinha lá muita disciplina não, ele chegou a ser rebaixado pra treinar com o Sub-23 do Borussia, qualidade em campo inegável, mas que ele era meio cabeça das pá virada, ele era, tá? E aí quando ele chegou no Manchester United, pô, muita gente não falava desses problemas dele, afinal quem é que acompanha o dia a dia do Borussia Dortmund, né? Mas é um jogador que sempre deu muito trabalho, sempre foi pavio curto, ele quase foi cortado da seleção inglesa naquela época, enfim, até que o Foden e outros jogadores levaram mulheres pro hotel da seleção, ele, o Abraham e o Chilwell fizeram uma festa no hotel da seleção, aliás, no hotel da seleção inglesa não, mas fizeram uma festa durante a pandemia, enfim, que todo mundo tava correndo do Covid, tinham várias restrições, ele fez uma festa com várias pessoas, não estavam nem aí, acho que era o aniversário do Abraham, enfim, tudo isso
pesa pro comportamento do jogador. É difícil de imaginar que ele tenha mudado completamente o seu comportamento no United. Teve toda aquela questão que ele foi procurar apoio psicológico, que durante as férias para a Copa do Mundo ele estava ali se preparando melhor para essa temporada e muito blá blá blá, mas o caso aqui é que é um jogador que traz um histórico de indisciplina. Então é meio que esperado que o Ten Hag e ele tenham tido esses problemas, já que o Ten Hag é um cara conhecido também por não ser lá dos mais pacientes. Além da treta que você já conhece do Ten Hag com o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo se recusava a entrar, deu uma entrevista. Teve também um caso com um jogador durante a passagem dele pelo Ajax, que ele chamou um jogador alemão, acho que é o Amin, para entrar em campo, e o Amin se negou a entrar em campo. O Onana também, enfim, hoje tá no Manchester United novamente, mas o Ten Hag dispensou ele no Ajax porque não tava muito bem, e tava também meio que desfocado, deslumbrado com tudo, foi para Internacional de Milão e hoje voltou agora a trabalhar com o Ten Hag dentro do Manchester United, mas o Ten Hag não é um cara conhecido por ser pacífico, por ser o cara mais tranquilo do mundo. Ele tem lá suas tretas, suas opiniões, o que é importante. Tem um técnico que tenha esse tipo de postura, que sabe falar, não, aqui mando eu. Porque, pô, se for um técnico que todo mundo faz o que quer, aí vira bagunça de vez. E o United, pô, já é bagunça, né? O United não é bagunça não, a gente diria se fosse o Flamengo, né? Mas é claro que tudo isso tem consequências pro Sancho, pro Ten Hag e, claro, pro Manchester United, que eu volto a lembrar pra vocês. Gente, se vocês somarem a negociação do Antony com o Sancho, são 200 milhões de euros. É quase um Neymar, meu irmão. Entende? É uma coisa absurda. Esses dois jogadores estão afastados do Manchester United. Um tem nada a ver com o Ten Hag nem com o United. É uma idiotice que o cara fez na vida privada dele. O outro é um caso de um jogador que o United podia bem ter resolvido essa situação de outra forma. Acho que não precisava esperar o Sancho ir para uma rede social. Tinha que avisar pro Ten Hag que ele não pode jogar um jogador na fogueira do jeito que ele jogou na entrevista coletiva. Mas tudo isso tem consequências. Primeiro, que o Sancho, inclusive, estava sendo cotado para deixar o clube e ir pro Al Ittihad lá da Arábia Saudita, mas acabou não fechando o negócio e ele continua no Manchester United. Depois desse afastamento, tudo indica que o jogador vai ser negociado, talvez não para a Arábia, mas para outro clube. Chegou a ser ventilada a possibilidade dele ir para o Real Madrid. Acho difícil, mas pode ser que aconteça. De repente, pelo momento, a situação no mercado, pode ser uma solução, de repente, ali para o Real Madrid, que está sofrendo. Tem 17 jogadores para jogar agora na La Liga e vai estrear na Champions League na próxima semana. Então o Real Madrid tem 17 jogadores de linha por conta de lesão, suspensão e tudo mais. Pode ser de repente uma possibilidade para o Real contratar o Jadon Sancho, e para ele seria um grande prêmio por tudo que ele tem feito de errado no Manchester United. Afinal, o jogador chegou no Manchester com muita expectativa, já que ele vinha jogando bem no Borussia, mas no Manchester ele não entregou nada, tá? Nada. Olha pro Jadon, ele é irreconhecível. É um jogador que hoje ninguém pagaria 35 milhões de euros por ele, 30 milhões de euros, que ainda é muita grana, é bom dizer isso, mas a gente tá falando assim, pra você ter uma ideia, um jogador que caiu quase que metade, assim, do seu valor de mercado, porque ele parou de jogar, desde que chegou ao Manchester, ele não tem uma boa partida, uma partida que você olha e fala assim, valeu cada centavo, não tem. Ele simplesmente parou de jogar bola. E isso vai ter consequências para a carreira dele. Vai diminuir, claro, o prestígio do jogador. Se ele fosse para um Real Madrid, seria uma grande premiação, mas é bem mais provável que ele vá para um clube menor e até, enfim, né, se esse clube tiver disposto a pagar, tiver condições de pagar o que o United vai pedir por ele. Mas não pense você que o nosso querido Erik Ten Hag vai sair dessa situação grandão, não. Afinal, o Ten Hag já arrumou problemas com o Cristiano Ronaldo e agora com o Sancho, outro jogador importante para esse United. E cada vez ele vai colocando mais pressão sobre o seu trabalho, que é de razoável para ruim. Não tem nada de excelente no trabalho do Ten Hag. Ele foi muito salvo depois de uma Copa do Mundo em que ele liberou o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo saiu daquele jeito do United e o Rashford entrou numa fase maravilhosa, metendo gol a rodo, chegou a ser o melhor jogador do mundo, acho, depois da Copa do Mundo, durante um período ali, Rashford tava voando. Ele conseguiu estragar isso também, meteu o Rashford de centroavante, onde as coisas não estão funcionando. Dentro do United, nada tem sido legal. Dentro da Premier League, nessa temporada, ele venceu os 2 jogos em casa, foi em cima do Nottingham Forest e do Wolves. Em casa e fora de casa perdeu de 2-0 pro Tottenham, um passeio, tá? Um totó
tomou do Tottenham, e contra o Arsenal na última rodada eu não vou nem falar que, enfim, poderia ter ganho o jogo, um impedimento ali que foi questão de milímetros, um contra-ataque, ali não dá pra dizer, foi 2-1 com um gol do Declan Rice no finalzinho, e depois o Gabriel Jesus fez aquele golaço quando todo mundo já tava pras cacetas lá no United pra tentar empatar o jogo. Então esse último, perdeu do Arsenal fora de casa, mas é isso, ganhou 2 jogos em casa e perdeu 2 jogos. Então aproveitamento 50%, tá no meio da tabela da Premier League, que tá no começo, é claro, mas na Champions League que estreia na próxima quarta-feira, diante de um poderosíssimo e forte Bayern de Munique, em um grupo que não tem nada fácil, porque é Bayern de Munique, Copenhague, Manchester United e Galatasaray. E meu amigo, o Galatasaray tá doidinho pra arrancar essa vaga do Manchester United, jogar lá na Turquia não é brincadeira não, viu? Pra esse bando de tanga frouxa do Manchester United que pipoca no momento decisivo, olha, pra pegar uma Europa League de novo aí não é brincadeira, não é impossível não, tá? Ainda mais com o Ten Hag cada vez colocando mais pressão sobre o seu trabalho, porque olha, depois da treta com o Cristiano, agora a treta com o Sancho, o time não joga bem, ele me contrata Amrabat pra jogar na mesma posição que o Casemiro. Ele insistiu demais pelo Amrabat. Eu não entendo essa contratação. Sei que o Casemiro muitas vezes fica suspenso por cartão bobo. O Amrabat também me falaram, né? Até vocês aqui no canal, que ele pode jogar pela direita também, mas tudo que eu vi desse jogador de bom foi de volante. Não é possível que você brigou tudo isso pra contratar um jogador que você já tem um titular, que é o Casemiro, ou simplesmente pra colocar ele improvisado em outro lugar. Não sei que vai jogar os dois no meio com o United retrancado com 2 volantão cabeça de área. Aí eu já não consigo entender bem, mas enfim, o Erik ten Hag deve saber mais de bola do que eu. De uma coisa eu sei, pra ele é mais problema. E pro United isso pode ser uma gigantesca, tá? Porque olha, eles podem simplesmente agora afastar o Sancho, ele resolveu o futuro dele ser negociado e na próxima temporada eles ainda terem que demitir o Ten Hag se ele continuar fazendo essas tretas, esses problemas e não trazer resultado. Porque no futebol o que importa é resultado. Se ele conseguir se classificar na Champions League, se ele for bem, se ele fizer boa campanha na Premier League, meu irmão, não importa. Ele pode afastar até o Rashford, pode afastar até alguém da família Glaze que não vai ter problema nenhum. Futebol é resultado. Agora se o resultado não vir, aí ele tá arrumando treta e confusão e não tá trazendo o resultado dentro de campo, então ele vai pro olho da rua, só que aí é problema pro United, né? Que perdeu o Cristiano Ronaldo, que agora perde o Sancho, que pode perder outros jogadores e pode ter investido, inclusive, errado, de acordo com a cabeça do Ten Hag, se as coisas não funcionarem. Mas e você? O que pensa disso? Você acha que o Sancho merecia mesmo ser afastado? Você acha que o problema é o Ten Hag? De que lado você tá nessa treta e o que você faria se fosse o Sancho? Iria pra um clube menor da Premier League? Pediria pra voltar pro Borussia e falar, me recompra que aí eu jogo? Qual que é a situação? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau.